Bem-vinda ao nosso canal de podcast, The Money Care. E hoje a gente está aqui para mostrar para vocês por que a gente decidiu gravar esse podcast. E eu tô aqui com a Dani. Olá! E nós duas, como parceiras, vamos contar para vocês por quê. E primeiro eu preciso entender por que a Dani Magrini tá aí no mundo profissional financeiro. E eu quero entender um pouquinho de você, Dani. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou Dani Magrini, tenho 34 anos, sou consultora financeira e planejadora, né, de finanças pessoais. Trabalho já há 2 décadas na área de finanças, ou seja, né, desde os 14 anos eu tô aqui, né, nessa jornada. Comecei trabalhando lá quando eu tinha 14 anos como assistente administrativo. E me encantei pelos números e decidi trilhar esse caminho aí. Estou até hoje, né? Depois de muitas experiências, trabalhando com empresas multinacionais e tudo mais. Estou aqui para poder trazer alguns pontos de desenvolvimento para pessoas físicas também e para pequenos empreendedores. E por que finanças, Dani? Então, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, meu primeiro emprego foi a área de finanças, né? E eu fui assistente administrativo, cheguei num lugar e era super bagunçado porque só tinha homens na empresa. E não tava nada organizado, eu falei, cara, eu preciso organizar isso daqui. Tomei pra mim a responsabilidade, né? E aí eu me encantei com o mundo do banco, né? O emitir boleto, na época descontar, antecipação de duplicata, eram uns negócios assim, né? E quem me ajudava muito era um contador nessa empresa. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos, aprendendo várias coisas sobre finanças, né? E eu achava o máximo, porque o contador ia no banco e os gerentes paravam, assim, para poder atender ele, né? E ele sempre tinha uma solução. Aí eu falava assim... Uma autoridade também. Uma autoridade. Aí eu falava assim, cara, eu quero ser essa pessoa que chega nos lugares, né? E resolve problemas. E aí eu falei, bom, quem que resolve problemas? Aí eu fui atrás para poder saber contabilidade, administração, qual que era a diferença e tal. E aí eu descobri que um contador pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. E aí eu falei, bom, vou fazer contabilidade, né? E aí eu decidi trilhar no mundo dos números, né? E aí estou aí até hoje, com uma jornada aí de transitar em algumas áreas dentro da contabilidade, mas sempre focada na parte de desenvolvimento humano, né? Ela não faz só financeiro, gente. Ela entra na sua vida, ela faz um regaço, assim, ela bagunça tudo e aí depois ela arruma, não é? Exato. Dizem que tem uma frase que fala assim, estabeleça o caos e reine sobre ele, né? É mais ou menos isso. Ela faz porque isso. No fundo é o que a gente faz, né? A gente precisa mostrar a bagunça para depois saber o que precisa ser arrumado. Se a gente fica maquiando as coisas, a gente não consegue saber o que precisa. E tudo, na verdade, antes de ficar bom, vai ficar ruim. Essa é a verdade, né? Então, dentro das finanças, né, eu fui aos poucos descobrindo isso. Então, falando da minha trajetória, quando eu completei 18 anos, eu já estava na faculdade. E foi até uma coisa legal que eu vivi, porque eu tinha 18 anos, eu tinha 2 opções. Ou eu tirava habilitação, ou eu pagava a faculdade. E eu falei assim, cara, eu vou fazer a faculdade, porque a faculdade vai me dar dinheiro pra tirar carta depois, né? E aí eu fui fazer a faculdade, foi a melhor decisão que eu tomei na época. E aí eu fiz faculdade de contabilidade e aí eu fui trabalhar numa empresa de autopeças, que me ajudou muito a conhecer o mundo da tributação, que eu trabalhei na parte de tax lá. Uma empresa que me acolheu muito, foi super legal, me desenvolvi pra caramba lá, conheci muitas pessoas bacanas, pessoas que eu tenho contato até hoje. Mas eu ainda estava num processo de ousadia, né, jovem, morava com os pais ainda, com 18 anos, eu fiquei lá por 2 anos, quando eu estava para completar 2 anos de empresa, né, eu era estagiária nessa época lá, era um estagiário que fazia tudo mesmo, que tinha mais responsabilidade do que um estagiário, era bem comum naquela época, né. Até hoje. Né? Até hoje, exato. E aí eu peguei e recebi uma proposta de trabalhar na Nestlé num projeto de auto de infração, né? Aí eu trabalhei lá por 6 meses nesse projeto. Aqui em Ribeirão Preto, para quem não conhece, tem um centro de serviço compartilhado. E aí eu fiquei lá por 6 meses nesse projeto para ser temporário. Eu saí de algo que eu ia ser efetivada, já estava programado em janeiro, e eu decidi arriscar para poder ir trabalhar numa multinacional e viver a experiência. Era o sonho da minha mãe eu trabalhar numa multinacional, né? Mas aqui em Ribeirão todo mundo
visava trabalhar. Exato. E aí eu fui. E foi super legal, porque eu participei do projeto por 6 meses, aí o projeto ia ser encerrado, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo, e aí eu falei, cara, eu não quero ficar mais na área fiscal, porque é muito difícil, exige muito estudo, você tem que estudar diariamente, consome demais, é muita responsabilidade. Eu falei, não quero conhecer outras coisas, eu trabalhei quase 3 anos com isso. Aí eu fui para contabilidade gerencial, e aí eu me encontrei, porque lá eu pude ver balanço patrimonial, DRE, análise de Eu sou de humanas, contas. Então ela fala grego para mim, eu não entendo. Na verdade, assim, quando a gente fala de relatórios financeiros, né? Eu tô brincando, eu sei, mas não é minha área. É como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico da empresa, né? São os exames clínicos, se fosse na área da saúde. E eu aprendi muito lá, foi uma escola pra mim. Eu acho que eu recomendo todo mundo que puder passe por uma escola, por uma multinacional, porque te ensina, é igual quem vai pro exército, né, os homens. Ajuda muito no desenvolvimento, a ter postura, a ser um profissional diferenciado no mercado. E eu sou muito grata pelo tempo que eu estive lá. Também, né? Queria uma bagagem. Você faz muito contato interno, você precisa se relacionar muito bem. Acho que é muito maior isso, né? O relacionamento que as pessoas têm que ter dentro dessas empresas. E eu sou muito grata, assim, pelo tempo que eu estive lá. Aprendi a falar outro idioma, tive muito contato com pessoas de outros países, pessoas que às vezes eu tenho contato até hoje, né? E isso me trouxe um outro tipo de experiência que falta no mercado, que muitas vezes o pessoal não tem oportunidade de trabalhar numa multinacional. Até que chegou um momento que eu falei assim, depois de 10 anos, né, que foi uma década aí, eu falei, eu preciso trilhar novos caminhos e ver o que tem aqui em Ribeirão Preto de diferente. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa de transporte, fiquei por 8 meses, na verdade, e depois falei, não, eu acho que eu quero mesmo trilhar o meu caminho sozinha, e eu vou construir meu próprio negócio, ser minha própria chefa, né? Que é mais difícil do que ter outro chefe. Vou cuidar da minha própria agenda. Eu descobri que eu não cuido nada. Quem cuida é o meu cliente. Exatamente. E aí foi então que em 2019 surgiu a Dani Magrini, né? Consultora de negócios e planejadora financeira. E aí ela vem seguindo aí nos últimos 4, vai completar aí 5 anos esse ano, agora que vem. E aí que a gente se conheceu, nesse meio meio tempo, exatamente. Bom, depois a gente vai contar um pouquinho, né, sobre como surgiu a história da MoneyCare, mas Dani Magrini é isso. E aí eu queria saber também, né, vamos contar para os nossos convidados aí de podcast, os nossos ouvintes, né, me conta. Me pergunta, porque eu sou difícil de falar de mim. Quem que é Maria Clara? Gente, Maria Clara é uma publicitária, sempre gostei muito de publicidade. Eu falo que o meu tio, que é publicitário, me fez gostar muito disso. Na hora da faculdade, né, você precisa decidir o que você vai fazer. Eu falava, gente, todo mundo, fisioterapia, não sei o quê, medicina. Eu falava, gente, eu não quero isso, eu quero falar com as pessoas, eu converso com a mão, ou até quase derrubei. O pessoal tá bravo ali já comigo. E eu falei, eu vou fazer publicidade. E aí, meus pais estavam morando fora, em Uberlândia, e a gente acabou indo. Fiz faculdade lá, trabalhei numa agência lá, quando eu estava na faculdade. Ajudava muito o meu pai na empresa dele lá, trabalhava no marketing lá. Mas eu queria agência, eu gostava daquele fervo e entender, e queria saber também o que eu queria. Trabalhei um tempo nessa agência, foi uma agência de um professor meu. Falo que eu tenho amigos até hoje de lá, a gente segue no Instagram, mesmo voltando para Ribeirão. A gente ainda sempre... O Instagram veio aí para ajudar todo mundo, né? A gente tem conexão com todo mundo, né? Que a gente vai relembrando. E trabalhei lá nesse tempo, e aí chegou uma época, eu falei, Uberlândia tá muito pequeno, assim, não tô me achando aqui. Não conseguia ver nada, eu falei, vou voltar para Ribeirão. Voltei para Ribeirão e falei assim, quero achar um lugar para trabalhar. E assim, eu tava aqui, deu um estalo, falei, me indicaram para uma vaga numa loja multimarcas de luxo aqui de Ribeirão. Sempre gostei muito de moda
Então, já tava meio que engatilhado. A gente percebe, né? Ela é super estilosa. Bom, é só vocês olharem lá no Instagram fala, dela. Não é? Agora tá mudando toda. Vânia, alô Vânia, ela está mudada. E aí eu falei assim, gente, eu quero... Voltando só, eu voltei também de Uberlândia porque eu terminei um namoro. Eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero voltar pra Ribeirão. Tem uns relacionamentos que dá um pontapé pra gente pra frente, Tem né? vários, né? De relacionamentos que faz assim, ó. Exato. É, engraçado. E aí eu voltei, aí eu recebi essa vaga. E era assim, era no marketing dela. E eu falava, gente, eu me deslumbrei mesmo. Eu falei, quero muito. Porque era um ponto que eu poderia iniciar o que eu mais gostava. Unir o marketing e unir a moda. E aí eu comecei a trabalhar lá. Eu amei trabalhar lá. Foi muito bom. As pessoas que trabalharam comigo, várias até hoje também são amigas minhas. Até a minha patroa na época e a filha dela, tenho muito carinho com elas até hoje. E me deu muito também experiência de contato com pessoas. Porque até então eu não tinha isso. Eu tinha muito pouco. E aí eu gostava de me relacionar. Então ali eu tinha contato com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque são clientes, a equipe era muito grande. Então eu tinha muito eventos. Então aquilo me deu uma bagagem muito bacana. Porém, ficou também pequeno. E eu queria... conhecer, voltar pra agência mesmo, voltar pro mundo que eu falo que até hoje a gente fala, é meio doideira, né? Quem trabalha com marketing, outro dia uma amiga, eu falei que eu tava com dor de estômago, minha amiga que trabalha comigo, falou assim, é estresse? Eu falei, escolhi a profissão que mais dá estresse, que é a publicidade, não tem como eu não ter estresse. E aí eu resolvi sair, recebi uma outra proposta, de trabalhar numa agência, de iniciar um setor lá, que é o setor de tráfego. Não é o tráfego de investimentos, que é o que a gente faz hoje, né, de impulsionamentos, é o tráfego que ele gerencia os jobs que entram na agência. Então, entre a criação e o atendimento. E aí eu levei, assim, uma burdoada, porque ninguém tava esperando aquela pessoa para mandar e desmandar ali. O pessoal da criação me odiava, o atendimento queria fazer tudo. Aí eu falava, não. E aí eu entrei nesse tempo aí, e aí eu mexi com toda a casa, assim. Chorei muito. Quem me conhece dessa época sabe que eu ia pro banheiro chorar pra frente das pessoas, porque era muita pressão. E ali foi aonde eu conheci a pressão mesmo do mercado, assim. Porque a gente trabalhava com marcas muito grandes e era muito pesado. Era prazo, né? Deadline. Você trabalha com deadline e era uma loucura, assim. E tudo pra ontem. Nossa, quem trabalha com deadline sofre muita ansiedade. Nossa, né? Crises e mais crises. E eu acho que ali também eu conhecia o que é crise de ansiedade. O que é ansiedade? Porque até então era easy, né? Tudo tranquilão. Aí, comecei nessa agência, uma agência muito legal, que trabalha com live marketing, então é totalmente diferente, era um marketing diferente, e trabalhei muito com a parte de produção, então a gente tinha muito contato, e aí eu fui para a parte de atendimento, saí do tráfego e fui para a área de atendimento, que foi aonde eu realmente me encontrei, porque eu gostava mesmo de ir em reunião, de falar... e tudo mais. E aí eu conheci esse mundo mais empresarial e tal. Daí, falei, cara, não aguento mais, cansei, é muita pressão, e é muita pressão. E assim, você acaba errando, todo mundo erra, então existe erros, acertos. E aí, falei, vou pra minha carreira solo. Fui na minha carreira solo, durou um tempinho e aí eu já logo iniciei uma sociedade, uma agência também que durou um tempo muito bacana, sou muito grata por tudo que aconteceu durante todo o processo da empresa, sou grata aos clientes, a minha experiência, ao conhecer tantas pessoas que eu tive ali nesses 3, 4 anos, foi muito especial para mim, tudo que eu trilhei nesse caminho foi muito especial. Foi onde eu conheci Dona Dani, nesse caminho, nessa empresa, nessa sociedade aí. E veio a oportunidade de realmente alavancar outros
outros rumos e pensar muito mais à frente, em trabalhar um marketing de uma forma muito mais pessoal, mais tete a tete, que é o que eu gosto. Eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, eu gosto de resolver a vida da pessoa. Na hora que eu vejo, já tô falando do filho, indicando escola, psicólogo, constelação familiar. Eu já tô... Tá resolvendo o problema da vida dela inteira, né? E o marketing, ele é incluso, e não tem como. E eu vejo que hoje, se você não tá bem com você pessoal, você não vai conseguir gerenciar uma empresa, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, eu acabo entrando. Então, a gente começa a conversar. Então, hoje a minha ideia de vida, de profissão, é estar muito com o cliente, é ficar com o cliente, é conversar com ele, é sentar, saber. Já teve cliente que eu carreguei móvel, que eu limpei banco, porque eu achava... E tem um cliente que eu chego, hoje em dia tá alguma coisa desarrumada, eu vou lá e arrumo. Então, assim, obviamente, não é uma melhor coisa do mundo, mas eu acho que é o meu diferencial. Eu sou assim com todo mundo. Então, eu tô trilhando esse novo caminho solo. Não solo, né? Porque eu tenho braços, porque sozinha a gente não faz nada. Não, na verdade, a gente não faz nada. E aí, eu falei assim, eu preciso de um braço aqui, outro braço aqui, outro braço aqui. Então, eu tenho vários braços que me ajudam a caminhar para não ter a crise de ansiedade, para não pirar, para dar atenção pra família, pra namorado, pra sobrinho, pra todo mundo. E essa vida minha aí, louca, que a gente se conectou aí, né, amiga? Maria Clara, me conta a coisa mais importante, que isso já vai dizer muito sobre nós daqui pra frente. Qual é o signo da Maria Clara? Sou escorpiana. E você, amiga? Eu sou capricorniana com ascendente em câncer, por isso que eu sou fofinha. Gosta de um dinheiro, Capricórnio. Você sabe... Eu sou ascendente em Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Então, por isso que eu sou faladeira. Exato. Mas você sabe que os signos que eu mais me relaciono bem é touro, câncer e escorpião. São os meus melhores amigos, normalmente são de escorpião. Acho que por isso que a gente se deu super bem. Eu gosto de perguntar, às vezes assim, até na hora que eu faço a consultoria, eu chego nos lugares, eu pergunto, né? Qual que é a sua data de nascimento, né? Aí eu anoto, aí eu dou uma pesquisadinha, que às vezes eu não sei todos, né? Aí eu já pego já sei mais ou menos como lidar. Você fala assim, qual que é a sua data, seu ano e seu horário de nascimento, por favor? Que vai me ajudar a saber seu ascendente também. Bom, então a gente já sabe aqui que nós temos uma pessoa que é vingativa, né? Maria Clara. Não sou. Não? Não sou. Não? Quase nada. Tô com um telefoninho, mas não tem problema, gente. Não, gente, não tem problema. Estamos aqui com a produção de Lucas, né? Vocês vão aparecer ele aqui em algum momento, vocês vão ver aqui. Nós temos uma equipe por trás de tudo isso, né? E a gente vai, com certeza, trazer eles para poder participar. Com certeza. A gente já tava resolvendo os problemas dele também, ali atrás. Gente, vocês não sabem o caos que foi pra gente montar esse espaço. Eu queria muito agradecer todo mundo que tá contribuindo de alguma forma, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, hoje estamos aqui para nos apresentar. Sim. E aí agora, eu vou perguntar pra Dani, que a Dani é idealizadora. Idealizadora do Moneycare. Que no caso foi a empresa que eu era sócia que criou a marca Moneycare. E então eu tenho o dedinho ali desde o início. E aí eu vou passar a bola para dona Dani para contar um pouquinho sobre Moneycare e aí a gente fala sobre a nossa conexão. A Moneycare ela começou com uma conversa com a Marcela Barbim. Vocês vão conhecer, ela vai aparecer aqui em algum momento. A Marcela Barbim trabalha com relações públicas, é uma amiga muito próxima a mim. Na verdade, a gente fala que ela é minha esposa, né? A gente tem um casamento, praticamente. E numa conversa, para poder entender, eu queria repensar algumas coisas de desvincular a minha empresa, tanto a minha imagem, né? Porque é tudo Dani Magrini, e eu tenho meus projetos. Não é meio pesado, né? O nosso nome sempre atrelado. Exato, é pesado e também tem uma questão que isso fica às vezes um pouco difícil de você pensar numa expansão, né? Por exemplo, eu sempre tive vontade de criar esse canal, mas não faria sentido ter o canal tipo Dani Magrini. Então precisava trazer algum significado e tal. E quando a gente foi desenhar o escopo da minha empresa, né, entender um pouquinho que a gente fez um brainstorm e tal, a gente descobriu que a Dani Magrini tinha 4 frentes de trabalho. Né, que uma delas era planejamento financeiro para você,
o planejamento para o seu negócio, né? Então, seria o DM Corporate. Aí a gente entendeu que teria a MoneyCare, que era uma empresa voltada para profissionais da área da saúde, porque meu maior público hoje são profissionais da área da saúde. E aí tinha a Dani Hub, porque a Dani é uma pessoa que conecta muitas outras pessoas, né? Então a gente vai falar um pouquinho lá na frente do que vai ser a MoneyCare. Então existia a possibilidade de ter esse lugar onde a gente iria potencializar as parcerias que já acontecia e que se formou ao longo desses 4 anos. Então, a princípio, a MoneyCare foi estruturada para ser uma empresa para atender profissionais da área da saúde, mas, tanto é que ela iniciou nessa cor que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, azul e meio verdinho, aí eu não sei que cores são essas exatamente, azul e... como que chama essa cor aqui? E verde... Tiffany? Tiffany. Porque a ideia era se conectar mesmo com o profissional da saúde, né? E aí... até mesmo quem me trouxe esse nome foi uma pessoa muito querida, que eu tenho uma conexão enorme, sou muito grata, chama Luara Batista. Ela que me ajudou a pensar nesse nome. A gente pensou em vários nomes na época, pensando nos profissionais da área da saúde. E quando ela deu esse nome, eu falei, caraca, é isso, né? E aí eu fui pesquisar, tal, para poder patentear, para poder registrar, na verdade, esse nome. E falei, bom, vamos ver. E realmente não tinha. E eu falei, é isso, né? E aí foi quando eu procurei a Maria Clara, né? A empresa que ela tinha de brand. E aí eu pedi para eles desenvolverem essa marca. Então, né, você sabe dessa parte, tô contando aqui mais para você que tá nos assistindo. Eles desenvolveram e a gente pensou em toda essa estrutura, né, mais voltada para o profissional da área da saúde. Então, como vocês podem ver, o símbolo, né, ele traz a questão do crescimento, ao mesmo tempo dos batimentos cardíacos, ali um eletrocardiograma, né, então... que é aplicado não só hoje em dia... Exato. Como medicina, né? Como médicos. Né? Exato. E aí, ok. Então, até então, ela começou dessa forma. Porque já iria existir os outros projetos. A DM Hub, DM Corporate, tal, a DM Group. E, no final das contas, começou assim. Mas o que é esse MoneyCare? MoneyCare é pra mim? Como que vai funcionar? E aí, começou a aparecer outras pessoas, né? E aí, numa conversa... com a Maria Clara, ela estava num processo, né, aí, de reestruturação profissional. Eu falei para ela, eu quero fazer um rebrand da MoneyCare, porque, na verdade, eu quero colocar tudo dentro dela. Porque não faz sentido eu separar a DM Hub, DM Corporate, porque, no final das contas, tudo termina sobre o cuidado do dinheiro, né? Eu falei, e eu quero trazer para cá todas as parcerias que eu já tenho. Porém, eu não tenho energia para tocar isso sozinha. Eu preciso de alguém para poder fazer parte disso comigo. Então, eu queria te convidar. Nesse café aí que a gente fez, que a gente foi conversar, aí eu comecei a falar qual que eram meus planos, o que eu tava pensando. Aí ela, quieta, muda. Eu falei, ai, gente, o que a Dani tá pensando de tudo que eu tô falando? Eu falei, o que ela tá pensando? Aí ela, cara, tenho já o nosso negócio, assim, já tinha muito estruturado, assim, o que ela queria. E ela falou, você tá falando tudo que eu já precisava. E aí ela me convidou pra unir forças aí, porque eu tenho muito relacionamento com muitas pessoas. Eu também gosto muito de conectar pessoas. Eu gosto muito de me relacionar, de fazer o cross-branding. Várias clientes meus, eu faço cross-branding porque eu entendo que isso que vai alavancar as marcas. Sim. Sozinho a gente não vai pra nenhum lugar. Então, eu gosto muito. E ela falou, também gosto, vamos pensar numa estrutura que seja redonda, assim, que as pessoas que a gente realmente acreditam e confiam estejam nela, estejam nesse círculo aí legal e que a gente conecte elas com outras, porque o final das contas é fazer todo mundo ganhar dinheiro. A gente não pode ser hipócrita de falar que no final do dia a gente trabalha porque a gente simplesmente gosta. Não, a gente trabalha porque no final do dia a gente quer ter dinheiro para fazer as coisas que a gente gosta também, né? Então, lógico que a gente gosta, eu adoro trabalhar, mas eu gosto de ganhar dinheiro com isso. Sim. E o final das contas é o que a gente conversa. Tudo é o cuidado com o dinheiro. O cuidado com o dinheiro. Então não adianta a gente ganhar um monte de grana e não conseguir
gerenciar essa grana aí, ou também não conseguir nem ganhar a grana. Exato. E aí entra a parte que a gente tem um monte de gente bacana, um monte de mulheres fodas que estão com a gente aí, que vão participar desse grupo legal aí da MoneyCare. E tudo pensando em o que a empresa precisa. Você pode até falar mais, pode me interromper, senão eu tô falando. A MoneyCare, ela vem, né, para quem vai começar a nos acompanhar aqui. Hoje a gente vai iniciar com 22 parceiras, né? A gente não é da bandeira feminista, porque a gente acredita que a soma do homem, da energia mulher e masculina, né? Da feminina e masculino, elas se compõem e elas se completam, né? E elas dão um bom resultado, mas coincidentemente a gente tinha um grupo só de parceiras que a gente indicava para determinados projetos. Ao longo disso foram surgindo alguns homens, né, que hoje tá mais no back-office, né, tá mais como o Lucas que tá aqui, né, gerenciando toda a parte do nosso projeto, na parte de imagens, mas a gente também tem outras pessoas trabalhando por detrás dos bastidores. A gente acredita em pessoas, né? Exatamente. Pessoas que queiram trabalhar, que queiram ter uma visão ampla do negócio, de qualquer negócio. Então, eu dou um problema, eu não vou pensar só nisso aqui. Que é o que a gente já não faz, né? Exato. Que é isso que eu falei que a Dani bagunça a nossa vida por isso. Porque ela não pensa só num ponto, ela pensa em todo. Então, eu acho que é muito interessante isso. Tipo, pessoas, sejam homem, mulher, qualquer pessoa, que estejam a fim de fazer o negócio girar, a energia do dinheiro girar e todo mundo ter um propósito no final da caminhada aí. Exato. E acho que uma das coisas que é importante a gente falar, né, dentro desse projeto da MoneyCare, nós vamos ter 22 parceiras, né, a gente starta com 22, esse projeto tende a crescer, mas cada uma numa área diferente. Né? Então, uma das coisas que foi muito legal quando eu sentei para conversar com você foi que a gente descobriu que a gente tinha uma quantidade enorme de mulheres e os processos não se repetiam. E a gente falou, caraca, olha isso, se a gente pensar, é uma empresa com vários departamentos, né? E assim, cada uma delas tem também as suas próprias parceiras ou parceiros para poder fazer. Indicar, então, é um ciclo muito grande, né? Que a gente se deparou e falou, cara, o negócio tá grande, a gente não tá percebendo, né? E isso me faz pensar que a MoneyCare faz todo sentido a cada dia, porque a vida do empreendedor é uma vida muito solitária. Né, o autônomo, o profissional liberal, eu vou trabalhar, normalmente o máximo que eu tenho é uma secretária e volto, mas eu não tenho ninguém para poder chegar no cafezinho e falar assim, nossa, cara, eu tô cansada hoje. Poder abrir, né? Putz, a minha secretária hoje não fez corretamente o que ela deveria. Eu não tenho lugar para desabafar. E aqui vai ser o lugar que a gente vai trazer as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, os nossos erros, exatamente pra gente poder humanizar aquilo que todo mundo fantasia. Empreender, fazer o que você gosta, não é mil maravilhas. Não é mil maravilhas. Empreender não é, eu vou cuidar da minha própria agenda. Mentira, quem vai cuidar da sua agenda é seu cliente. Eu né? amei essa frase. Porque ela é muito real. Você não manda na sua agenda, é o seu cliente. Na verdade, você não tem um patrão, você passa a ter vários. Né? Quando você passa a empreender. A cobrança é muito maior. E a exigência do perfeito se torna maior, né? Então, vem com isso muita crise de ansiedade, insegurança, o perfeccionismo, né? É difícil, a gente tem que colocar a cara nas redes sociais. Muito, dependendo do que a gente for, uma negativa que a gente tiver, a gente fala, nossa, mas eu sou péssimo. Nossa, eu sou péssimo profissional, eu faço tudo errado. Acertou 10 vezes, aí errou uma, se coloca na posição de errado. E a gente vem nesse canal, né, para poder ajudar. Trazer, humanizar um pouco mais sobre isso. As soluções você pode encontrar através da MoneyCare, né? Contratando os profissionais que estarão ali. Mas a MoneyCare, ela vem muito para poder contribuir, humanizar o lado do empreendedorismo. A ideia não é a gente vender riqueza, né? Porque a maior riqueza está dentro de nós. E aí a gente vai trazer muito o olhar da psicologia, que é uma das formações que eu fiz de psicologia econômica, que eu entendi que tudo não tem nada a ver sobre dinheiro, é tudo sobre as emoções, né? E como também a gente lida, né, com ela.
trazer um lado da espiritualidade. Isso é uma das coisas que os nossos parceiros, né, eles todos, de alguma forma, nos conectam pela espiritualidade. São eu pessoas... acho que todas elas, né, e todos eles se conectam com a gente. Desde o início. Tipo, eu adorei ela. Fui numa reunião, levei a Dani. Aí tava com uma parceira também da Mônica, era a Van. Ela falou, nossa, já adorei a Van. Aí a Van, nossa, já adorei a Dani. Tipo assim, já foi uma conexão, já. Existe isso. Acho que todas as pessoas a gente consegue se conectar. Por isso que vai dar muito certo. Vai dar muito certo, exato. E vem dando, né, ao longo desses 4 anos, que agora a gente só tá trazendo um formato mais estruturado, onde a gente realmente vai estar trazendo aí mais conteúdo, entregando mais informação para você que nos acompanha aqui. E não só isso, a gente vai trazer convidadas, vai ter muito bate-papo legal, muita coisa gostosa, vai ter a nossa energia, a minha e da Dani, as a gente fofocas, se completa, vamos trazer muitas fofocas aqui. A gente gosta. Exato, tem várias. Essa semana teve várias fofocas na rede social que, olha, eu queria comentar, mas não vai ser hoje. Eu fico aqui, ó. Eu tenho um grupo no WhatsApp, no Instagram, que chama Fofocaiada. Eu e mais 2 amigas que a gente só encaminha a fofoca dos famosos. Maravilhoso. Então é isso, gente. É um canal para vocês se divertirem. Isso. É um canal para você ter mais conhecimento sobre vocês, sobre o seu negócio. Autodesenvolvimento, espiritualidade, psicologia. Aqui não existe certo e nem errado. O que existe é realmente sua experiência, o olhar para você e entender aquilo que faz sentido para você. Né? Então, é isso. Tudo isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Não sabemos se ficou bom ou se ficou uma bosta. Não pode falar isso, tá? Não? É isso. Então é isso. Não pode. Vox to You, hein, gente? Curso de oratória. Muito bom. Eu fiz o curso de oratória, mas é muito normal a gente fazer... no final, então, gente, é isso. É isso que, né? Ele fala assim, é isso nada. Olha o tanto de coisa que você falou. A gente tá falando aqui há 1 hora. Quanto tempo a gente tá falando? Sei lá. Não sei. 40 minutos? Exatamente. A gente vai mandar 40 minutos e falar, é isso. É isso que, né? Gente, aliás, isso... curso de oratória faz muita diferença. Vale muito a pena fazer, porque a gente começa a se soltar. A gente já tá soltinha agora. Exato. Aqui. O próximo episódio já vai estar melhor. A gente vai estar falando várias besteiras. Eu trouxe uma tequila pra gente dar uma viradinha aqui. É isso. Então, é isso de novo! Bom, então finalizamos por aqui o nosso primeiro episódio. Espero que vocês gostem, acompanhem a gente aí. Estamos muito felizes. Beijo! Até mais!